Existem vantagens ligadas ao bentos que permitem um monitoramento eficiente de um determinado lugar. E é por isso que é o tema da nossa aula. Então, até aqui foi para mostrar para vocês o que é o monitoramento e por que monitorar, né? É necessário monitorar. Então, o que a gente viu em escala temporal, a gente também vê aqui numa escala espacial. É o mesmo tipo de comportamento da comunidade. Então, aqui é um modelo conceitual cheio de flechinhas, vocês não se assustem, mas é muito simples de entender. É um modelo conceitual de relação entre as fontes de poluição, o tipo de estresse e o efeito desse estresse sobre a comunidade, né? Sobre os parâmetros da comunidade que a gente, se for fazer o monitoramento, vai avaliar. Então, quando a gente considera fonte, é muito importante separar que tipo de fonte. Se é uma fonte pontual, ou seja, meu efeito vai ser catastrófico, mas depois o ambiente vai se recuperar. Se é uma fonte não pontual, que aí é uma poluição difusa, pode vir de vários lugares, e aí o que vai acontecer? Ela vai espalhar o raio dessa contaminação, né? Então, estresse também fonte de dragagem e descarte, que também de alguma forma são pontuais naquele local. E eventos naturais também são fontes de estresse. Eventos como, por exemplo, tempestades, tsunami. Se vocês pensarem no tsunami do Japão, aquilo lá trouxe navio para a praia, né? Imagina o que aconteceu, o que revolveu no fundo. E chuvas também. Quando as chuvas são torrenciais, elas são capazes de modificar a quantidade de água doce dos rios, das marés, e pode remobilizar bastante, impressionantemente, né? Bastante fortemente esse fundo. E o que acontece então com esses vários tipos de estresse? Nós vamos ver que os sedimentos vão ficar tóxicos com todos eles, menos esse natural, né? Mas todos os outros humanos causados pelo homem, vai haver contaminação dos sedimentos que vão ficar tóxicos e contaminados, né? Que vão ser então acrescidos de compostos químicos variados e de metais pesados. Se o sedimento for enriquecido, por exemplo, por fontes não pontuais, principalmente por agricultura, lançamento nos rios de carga de eutrofização, de nitrato, potássio, todos esses fertilizantes que vão parar no mar através dos rios, vai haver um enriquecimento orgânico muito importante, né? Impactante, e a gente vai ter elevação dos níveis de nitrogênio e carbono. O que acontece nesses casos todos é uma redução sempre do oxigênio, então o oxigênio sempre diminui quando tem qualquer deposição dessa daqui. E no caso dos efeitos naturais, vai haver uma perturbação física do ambiente, geralmente medido através de variações de temperatura e de salinidade, essas mudanças físicas de fontes naturais. E o efeito do estresse pode ser estudado, então, nesses casos que todos eles se relacionam através dessas flechinhas. Então, vocês estão vendo que, por exemplo, essa fonte industrial ou municipal da cidade lançando dejetos, as usinas, as descargas de navio, qualquer desses fontes pontuais, elas vão ter implicação em cada uma dessas caixinhas aqui, certo? E é isso que as flechas indicam, que nada é isolado, o efeito de nenhuma fonte é isolado em si. Todos eles se entrelaçam na sua severidade de impacto ambiental, né? Então, eles têm influência que vai muito além de depositar, por exemplo, apenas o componente químico, né? Ele pode estar influenciando no oxigênio também do sedimento. E com isso, sobre a comunidade, a gente vai ter uma tendência geral de diminuição acentuada de diversidade, abundância, riqueza de espécies e biomassa, ou seja, da estrutura da comunidade. A gente vai ter um aumento das espécies oportunistas, que são aquelas capazes de colonizar ambientes muito degradados, e a gente vai ter um aumento também das espécies tolerantes, ou seja, em ambientes de média contaminação, espécies tolerantes ainda conseguem habitar. Mas, do contrário, vai ter um decréscimo acentuado das espécies sensíveis, são aquelas que primeiro saem do ambiente contaminado. Elas são muito sensíveis, seus mecanismos metabólicos, crescimento, reprodução, são muito sensíveis a essa mudança química do sedimento. E com isso, então, a gente tem a alteração da composição da comunidade. Então, quando eu analiso o meu fator biológico, o meu índice biológico,
o que eu estou procurando são esses índices aqui, que eu vou reuni-los todos e vou analisar o que está acontecendo e vou interpretar. Essa interpretação do que ocorre no fundo vai me permitir fazer prognóstico. Olha, então, se isso continuar por mais X tempo, aí esse fundo vai acabar, porque essas espécies estão numa taxa acelerada de espécies oportunistas. Está aparecendo cada vez mais. Então, eu estou sabendo que a minha contaminação está em estado crescente. E aqui, para a gente fechar, então, existem vantagens e desvantagens no uso de cada componente do bentos, né? Então, macrofauna, meiofauna, epifauna. Então, vamos ver rapidamente o que é vantajoso e o que é desvantajoso quando a gente usa o macrobentos. Então, no monitoramento, claro. Então, a gente vai ter como vantagem o que nós falamos antes, são animais relativamente césseis, isso é bom. A taxonomia desses animais da macrofauna, geralmente, ela é conhecida, então é relativamente fácil de você identificar, mas o grande lance, a grande coisa boa da taxonomia da macrobentos é que muitas espécies, elas podem ser tratadas no coletivo taxonômico, ou seja, a resposta que a gente procura ver de densidade, de mudança de nível trófico, qualquer coisa assim, se vê através de família, por exemplo. Então, em poliqueta é muito comum isso. Você não precisa identificar as 300 espécies que ocorrem no lugar. Vocês podem identificar as 5 famílias. Então, as espécies são importantes para a gente fazer um trabalho mais refinado do ponto de vista científico, para conhecer o lugar. Mas, se eu estou monitorando, se eu quero acompanhar aquelas mudanças ao longo de um tempo, eu tenho que facilitar a minha vida, certo? Eu não posso estudar 300 espécies todos os meses. Então, no fim do monitoramento, eu vou estar estudando a primeira amostra ainda. Então, para ser rápido, isso aí tem que ser, então, um nível de resposta em nível de filo, muitas vezes. Geralmente em nível de família, mas tem animais que você pode classificar por filo, que é bastante fácil, né? E você já tem, então, uma avaliação. A amostragem quantitativa também é relativamente fácil de ser obtida, macrofauna. E existe extenso conhecimento na literatura a respeito de efeitos de poluentes sobre a macrofauna, espécies da macrofauna. Então, eu tenho como me calçar na hora que eu vou analisar aqueles dados e vou interpretar. Porque várias pessoas tiveram dados semelhantes e viram essas mesmas coisas. Então, eu tenho um respaldo na literatura que aquilo que eu estou interpretando realmente é isso que deve estar acontecendo mesmo. Mas também tem desvantagens. Eu tenho que ter um grande volume de sedimento para tirar esses animais. Tem que ter feito peneiramento no mar, não pode guardar os bichos porque eles estragam. Então tem que ser esse peneiramento e esse trabalho com os animais tem que ser feito in loco na hora que coleta, o que é trabalhoso, demorado e muitas vezes caro, porque se vocês estão a bordo de uma embarcação que tem que pagar pelo dia de embarcação, esse custo vai ser aumentado, porque mais dias vão ser precisos para vocês trabalharem com essas amostras. Existem também, de desvantagem, a grande variabilidade das comunidades que está ligada aos estágios de recrutamento pelágicos da espécie, para as espécies que têm larva. Então, elas também têm a parte que tem o seu desenvolvimento pelágico que pode estar ocasionando mudanças, e grandes mudanças. Se eu tenho uma falha de recrutamento num determinado ano, e eu estou amostrando no meu monitoramento, eu posso dizer que o monitoramento não está dando resultado, as medidas de contenção desse dano, porque o bichinho lá sumiu, acabou, então está piorando. Mas não é que ele acabou porque está piorando, pode ter acabado porque eu estou analisando uma falha de recrutamento larval daquela espécie. Então a minha resposta pode ser por causas totalmente diferentes. Então é preciso de cuidado com todas as letras maiúsculas e gigantes na interpretação. É por isso que eu preciso de uma literatura muito firme, muito boa, muito vasta, para que eu possa basear os resultados da interpretação. E o meiobentos? Eu falei para vocês que o meiobentos às vezes é muito interessante porque eles são carregados, né, com aquele movimentação de sedimento e vão viver muito bem, obrigado, ali do lado, um sedimento superficial, arejado, etc. Então, eles têm vantagens em que a amostragem quantitativa é fácil, eu preciso de uma pequena quantidade de sedimento para ter um volume muito grande da fauna, né? Então o volume de amostras também é pequeno, é facilmente de ser transportado.
Vocês vão ver que são tubinhos pequenininhos, que a gente faz uma bateria de 15, 20 vidrinhos e ocupa um espacinho numa caixinha assim, o que é muito diferente de quando a gente trabalha com macrofauna, né? Os ciclos de vida são curtos, então é vantajoso eu medir ciclo de vida dessas espécies, porque muitas vezes são poucos meses, às vezes é um mês e meio. Então eu tenho um turnover, né? uma remobilização dessa população muito rápido, né? Uma reciclagem muito rápida dos indivíduos. Então eu posso estudar ao longo de um tempo relativamente mais curto do que a macrofauna, né? Então, o tempo de resposta desses indivíduos, como eles duram menos, eles também, o tempo de resposta é mais rápido. E de desvantagem, olha aqui o grande problema de eu estudar meiofauna. Quem se interessar em estudar meiofauna já vai pensando. Taxonomia é muito difícil, é tudo na base de lâmina, de corte. Então, quem já teve a oportunidade de ver ou lembra da aula de invertebrados, realmente é muito difícil vocês chegarem em nível de espécie aqui. Às vezes até de família. E as respostas da comunidade de meiofauna são pouco documentadas, então eu não tenho respaldo bibliográfico. Fica muito difícil eu interpretar esse novo dado, né? E agora, então, se for fundos consolidados, costão rochoso, por exemplo, né? Pensa nos bichinhos lá no costão, a epifauna do costão, eles têm como vantagem, se eu for estudar o óleo que está caindo em cima deles, então, e acompanhar o que acontece naquele pedaço do costão, a vantagem é que esses animais são imóveis, então eu posso analisar se eles morreram ou se eles não morreram, né? Porque eles não vão se mover, eles não vão sair. Então eles são mais imóveis ainda do que a meiofauna, do que a macrofauna e a meiofauna que podem procurar, limitadamente, mas podem. O desenvolvimento é bidimensional, ou seja, eu tenho volume para fora do substrato, né? Eu estou olhando e eu tenho duas dimensões. Eu tenho a altura e tenho a largura. Então, com isso, eu posso fazer amostragens não destrutivas. Porque se eu quero acompanhar, pensa um pouco, aquele bichinho do costão que recebeu óleo, o que vai acontecer com ele durante 2 anos, 3 anos? Eu não posso pegar e falar, eu tenho que estudar ele para saber quem é. Então, eu vou lá e eu raspo ele. Se eu raspar, eu estou destruindo o meu objeto de estudo. Então, a vantagem é que pode ser feito censos visuais ou fotográficos. Eu posso chegar, olhar, né, ver quem é, fotografar, ver detalhes, mas não tiro ele do lugar. Então, isso é vantagem. As desvantagens é que os fatores que influem nesses animais, como o costão é um ambiente de contrastes, né, e de elementos que são estressores muito fortes, elementos ambientais, então a gente está com uma influência climática muito grande para ver a variação antrópica. Então, complica mais aquela relação de separar o que é efeito antrópico e o que é efeito natural. A medição de características no substrato ou sobre o substrato é mais difícil, ou é um ambiente mais severo, né? Em que esses macroelementos de pressão são a dissecação, a elevação de temperatura. A amostragem remota é difícil, se eu for estudar isso, um derrame de petróleo no fundo rochoso, lá a 50 metros de profundidade, vai ser muito difícil eu amostrar. Eu vou ter que ter câmeras potentes, eu vou ter que ter muito mais custo para mim fazer essa amostragem do que se eu chegar na beira da praia e olhar o costão, né? Ou coletar através de um pegador, qualquer ou do box coil, né? Me sai mais caro amostrar remotamente uma epifauna de um fundo consolidado do que de um fundo inconsolidado. E medidas de biomassa são difíceis de eu fazer, já que eu não posso destruir, eu não vou poder pesar. Então, se eu não vou poder pesar, eu não vou poder usar a biomassa como elemento indicativo da minha variação, né? Então, aquilo diminuiu de peso, ele conseguiu absorver menos comida, ele está mais fraquinho, mais magrinho, ou ele está mais pesado, mais forte, continua com o seu desenvolvimento normal. Isso eu não vou saber, né? E aqui, então, para a gente fechar, nós vamos ver, então, os bioindicadores. Os bioindicadores são organismos que me falam a respeito do ambiente, né? Então, como eu falei para vocês nesses índices todos, nessas características todas da comunidade, eu tenho que ter espécies também que respondam a essa investigação. E essas espécies são consideradas indicadores de determinadas mudanças ambientais importantes quando a gente analisa o efeito do homem, né? Então, o bioindicador, para ser uma espécie considerada bioindicadora, não é qualquer espécie, ela tem que ter características adequadas para poder permitir
essa situação de ser indicadora, né? Então, pode ser um bioindicador uma comunidade, uma população ou uma única espécie, ou até uma porção do organismo. Por exemplo, o indivíduo que consegue desenvolver um espinho de determinada forma num ambiente não poluído e o espinho passa a ser pequenininho, chatinho, redondinho num ambiente poluído, né? Isso pode acontecer. Foraminíferos que desenvolvem as suas locus, né? Aquelas câmeras que eles têm dentro do corpo, eles desenvolvem aquilo com formas redondinhas e certinhas, quando espiraladas, certinhas, quando estão num ambiente normal, e muitas espécies indicadoras, quando estão em ambiente poluído, essas câmeras ficam deformadas. Então, existe uma modificação que você consegue visualizar, indicando que tem alguma coisa errada naquele ambiente em relação ao natural. Geralmente, o Macrobenthos é considerado bons descritores do ambiente, então são espécies e comunidades que a gente consegue estudar bem e que muitas são bioindicadoras, né? É o lugar onde tem muito bioindicador, é no Macrobenthos. A maior parte é sedentária, novamente, por isso que ela é boa, né? Então, elas são fiéis e confiáveis ao longo do tempo. É por isso que, se você não tem bioindicador, por exemplo, peixe, plâncton, é muito difícil você ter espécie bioindicadora nesses outros ambientes. Mas no benthos é muito fácil, porque aquele mesmo motivo, as espécies são sedentárias na sua maior parte, né? E se existe uma abundância de espécies que são conhecidas por não tolerar poluição, eu tenho um indicativo ambiental que ele é de alta qualidade. Então, são aquelas espécies sensíveis. Eu posso ter espécie bioindicadora pela sua sensibilidade, não pela sua capacidade de aguentar ambientes poluídos, não só por isso, mas ela pode ser bioindicadora de ambiente limpo. Então, se ela está lá, o ambiente está limpo, né? Então, essas espécies são aquelas que são extremamente sensitivas. Elas são sensíveis a componentes químicos não normais naquele ambiente, né? E se, por outro lado, eu tenho dominância de espécies consideradas tolerantes, indicativas de tolerância ambiental, significa que eu já tenho uma condição degradada. Ela pode não estar poluída, porque eu não tenho a dominância daquelas indicadoras de poluição, mas eu tenho a dominância de espécies tolerantes. Então, vocês vejam que o bioindicador, necessariamente, não é aquele que está dizendo, aí não presta mais, está tudo poluído, está tudo degradado, né? Que a gente vai ter que tem um poliquetinha ótimo para dizer isso, chamado Capitella capitata. E a Capitella capitata é um bioindicador no sentido de dizer, eu sou a única que consigo ficar nesse ambiente poluído, eu sou a única que resisto aqui, então eu sou um bioindicador de poluição. Tá? Mas necessariamente os bioindicadores não são todos de poluição, eles podem estar indicando condição adequada. Então, o bioindicador ele é considerado efetivo e eficiente se, olha as condições para essa espécie ser uma boa bioindicadora. São espécies fáceis de identificar, eu não posso pôr como bioindicador uma espécie que eu tenho dificuldade de saber quem é. Que eu tenho que ir no microscópio eletrônico, fazer uma lâmina e ver um pelinho na ponta, né, daquela. Eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que ser espécies fáceis de identificar. Eu olho a amostra, opa, ela está aqui, né? Então, elas são amostras que são facilmente retiradas da amostra. Eu consigo identificar facilmente, porque monitoramento, vocês têm que pensar que é grande quantidade ao longo de tempo, grande quantidade de amostra, então tem que ser uma coisa rápida, tem que ser uma coisa eficiente, né? Como uma titulação química. Põe lá o composto, titula, virou, ficou de branco para roxinho, pronto. Já deu, 5 minutos você já tem. Aqui não é 5 minutos, é mais, mas não pode ser muito mais, o que é muito mais, o que é normal para o usual, né? Então aqui tem que ser rápido. Para ser rápido tem que ser fácil de ser reconhecido, né? É aquele que tem uma manchinha na cabeça vermelha brilhante. Aí você olha assim, você vê que é ele. Então, existem 5 grupos de espécies que são indicadoras, né? Espécies sensíveis, que desaparecem após... Faltou uma aqui. Espécies sensíveis, como esses gamarídeos, né? Anfípodes, desses gêneros Elasmopus e Hyales, são gamarídeos facilmente
que somem quando tem qualquer mínimo distúrbio, então você não encontra mais ele lá. Então são as espécies sensíveis. Existem as espécies indiferentes, como a gente viu, que elas podem até chegar a aumentar devido ao decréscimo da abundância das sensíveis. Então abriu espaço, abriu mais comida para ela, como ela tolera, ela pode vir a crescer em ambientes, suas populações podem vir a aumentar em ambientes de média contaminação, né? As espécies tolerantes também vai aumentar, tanto as indiferentes quanto as tolerantes podem aumentar quando existe uma perturbação pequena. As espécies oportunistas de primeira ordem são poliquetas, espionídeos ou cirratulídeos, que são esses aqui que indicam já a condição degradada, mas existem aquelas espécies oportunistas de segunda ordem, ou seja, são espécies que se alimentam ainda de espécies de primeira ordem. Então, elas estão no topo dessa cadeia de bioindicadores. Elas são aquelas que conseguem permanecer quando todos os outros já não estão mais. Então, quando vocês encontram no ambiente, numa amostra Capitella captata em grande quantidade, vocês podem ter certeza que é um ambiente contaminado. E se vocês seguem a abundância da Capitella captata ao longo do tempo, vocês vão procurar ela nas amostras e vão fazendo um grafiquinho ao longo do tempo, vocês vão saber se ela diminuir é porque o ambiente está melhorando. Se ela continuar densa é porque o ambiente continua poluído, né? É por isso que é um bom indicador. É fácil. E aqui para a gente então fechar a aula, é um exemplo que eu trouxe para vocês verem que bonito que é um trabalho feito lá na Antártica, na McMurdo Sound, que é onde fica a base americana da Antártica. E eles trabalham, como a gente trabalha na frente da nossa, eles também trabalham na frente da deles, né? Então eles fizeram uma pesquisa de contaminantes orgânicos, esgoto, saída de esgoto da base. Eles fizeram isso durante 10 anos. De 1988 a 1998. Então, eles foram medir as comunidades que estavam naquele esgoto e eles fizeram, ao longo desse tempo, medidas, né, saneadoras e de melhoria desse lançamento de esgoto. E essas medidas tinham que ser acompanhadas para ver se elas eram efetivas ou não. Então, o estudo foi feito ao longo de 10 anos, procurando se melhorar e diminuir a carga orgânica do esgoto e tirar esse esgoto, então, essa poluição causada pelo esgoto. Então, eles também fizeram um transecto, né? Mas aqui foi um pouco diferente. Não foi como no caso daquele transecto espacial que ia do 0 aos 5 quilômetros. Aqui eles deixaram o esgoto no meio da área, né? E fizeram uma radial para cada lado, porque tem correntes e eles queriam saber qual era a influência das correntes levando aquela contaminação do ponto central para a direita ou para a esquerda. Então, é por isso que vocês estão vendo essa flecha aqui está indicando o ponto de saída do esgoto. Tá? E aqui são pontos de distância desse esgoto, se não me engano é 1 quilômetro para cada lado, mas enfim, é uma certa distância do esgoto. E o que acontece é que eles puderam ver 7 padrões de abundância de 17 espécies da macrofauna que eles coletaram lá. Eles pegaram essas 17 espécies, identificaram e foram acompanhando ao longo desses 10 anos. Então, eles encontraram esse padrão 1 aqui, que é desse poliqueta espionídeo, tá vendo? Que se alimenta, então, por detrito. Então, esses espionídeos, eles foram abundantes em 1 ou 2 áreas de referência, que são essas áreas extremas, mais distantes do ponto de poluição, e foram praticamente ausentes ou muito pouco representados em outras áreas, ou seja, eles estão afastados da área de contaminação ou de influência de contaminantes. Um padrão 2, que também foi dado por outro poliqueta ovenide, mostrou que era abundante em uma estação, mas era raro, né? E raro em outras. Então era uma coisa mais ou menos ao acaso. Podia aguentar uma certa área próxima do esgoto, uma espécie tolerante, né? Ela é tolerante a um certo grau de poluição e também deve ter muita influência espacial, porque ela se dá muito bem nessa estação, mas não muito bem nas outras. Um terceiro padrão é um declínio da abundância em direção à contaminação. Então são esses crustáceos cumáceos que são muito sensíveis à contaminação. Então eles tendem a ter números muito baixos, né? Quase a desaparecer nas estações próximas então
do esgoto e são muito abundantes nos extremos onde é limpo. Outro crustáceo, o isópodo, né, da mesma grupo dos Peracaridae, ou seja, animais de fundo, bentônicos, eles estão presentes em todas as áreas, estão vendo? Mas são mais abundantes na área de referência, ou seja, são espécies tolerantes. Sabe por que esse isópode é tolerante? Porque são animais necrófagos. Como eles têm mobilidade, eles conseguem sair e procurar a sua comida. Então, eles são encontrados aqui, mas eles têm maior número nas áreas mais limpas, né? O anfípode, aqui, o padrão 5, está presente em todas as áreas também, são espécies tolerantes de anfípode. Está vendo? Aliás, bastante presente nessas áreas de contaminantes. Aí, o 6, que é um poliqueta esionide, está presente em todas as áreas mais abundantes no entorno do esgoto. Tá? Então, são espécies tolerantes à poluição, à contaminação orgânica. E olha aqui nossa amiga Capitella capitata, que é abundante na saída do esgoto. Ela não ocorre na área limpa, ó, não tem nenhum nos extremos. Ela só está onde tem a saída imediata do esgoto. É por isso que eu digo, então, o que é a Capitella capitata? Um ótimo indicador ambiental de condição no caso de saída de esgoto orgânico, de contaminação por esgoto orgânico. Né? Esses padrões, então, eles estão relacionados com aquela grau de maior sensibilidade ou maior tolerância das espécies a essas mudanças ambientais e de sedimento. Né?